Bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, nós hoje vamos falar de um assunto que talvez não seja muito gostoso, não seja nem degustável para nós no que tange as questões existenciais. Eu vou estar falando sobre a anatomia de um luto do C.S. Lewis. Um dos últimos livros que ele escreveu, o último, se eu não estou enganado, foi Cartas a Malcolm. E eu acho que nunca um livro caiu tão bem para os tempos em que nós estamos passando, porque este texto ele não fala definitivamente sobre morte apenas, mas ele fala principalmente sobre o aspecto do vazio, do luto, dos contextos que uma pessoa pode passar em meio a esta dor, em meio a este sistema, movimento da perda de alguém que faz muita falta à sua vida. E eu queria muito, de forma muito... foi muito interessante quando eu estava agora essa semana ouvindo uma entrevista com o Newton Travesso. O Newton Travesso é um dos maiores diretores, não só no campo do teatro, mas principalmente da questão das novelas. Aliás, TV e Newton Travesso são quase que sinônimos. E ele foi obrigado a estar falando um pouco sobre a perda do ator Paulo José, diretor Paulo José, e ao mesmo tempo, simultaneamente, um dia depois, a morte do nosso querido Tarcísio Meira e a dor da Glória Menezes. E em um dos momentos foi feita uma pergunta e a resposta do Newton Travesso, o que me deixou bastante impactado, é que a resposta do Newton Travesso tem muito a ver, se não tem a mesma fala que o C.S. Lewis dá ao contorno inicial desse livro. É como se Newton Travesso tivesse descoberto o espírito de C.S. Lewis no momento em que perdeu a sua esposa Joy. Presta atenção, esta é uma edição da Jovem Pan, lá o programa Morning Show. Eu vou levantar para vocês esses pequenos espaços de segundos, mas presta atenção à dor do Newton Travesso. Newton, conta pra gente como é que bateu pra você essa perda, né? Eu sei que eram amigos seus, pessoas com quem você trabalhou. Olha, eu ontem, quando recebi a notícia, realmente eu me senti abandonado pelo Senhor. Parece que ele foi embora e nos deixou completamente sozinhos. Eu achei que... E eu fiquei com medo de dias tristes que poderão vir pela frente. Viu aí? Tem tudo a ver com o que o Lewis vai destacar neste livro, que esse livro é de 1961. Não é à toa que é um livro escrito um ano depois da morte da sua esposa, a Ellen Joy Grisham. A Ellen Joy Grisham foi casada com William Grisham, que era um escritor norte-americano, radicado em Nova York, assim como ela também era radicada em Nova York, mas ela teve um problema muito sério com ele, porque além do vício do alcoolismo, ele a agredia demais. Isso acabou trazendo para ela o resultado de um divórcio doloroso, e ela teve um tempo escrevendo cartas para o Lewis, admirando muito a forma como Lewis lidava com os textos, tanto no campo acadêmico como também no campo teológico. Ela acabou se aproximando dele primeiro por meio de correspondência, e depois dessa separação ela vem para Londres, vai para a Inglaterra e se aproxima dele como amigos. Não é à toa que em certo momento, no final entre 1954 e 55, ela acaba se casando com Lewis, e aí nesse casamento ela entrega 2 enteados que vão inclusive ser importantíssimos para a vida do Lewis e que estão aqui inseridos. Esta obra do Anatomia de um Luto, ela foi reeditada pela Thomas Nelson, né? Mas ela já tinha sido editada anteriormente, quando da editora Vida, que ali está a Anatomia de uma Dor, né?
em 2010, e essa aqui foi feita agora na virada de 2020 para 2021, e ela tem duas dicas para dar para vocês. Não caiam direto no tema, leiam primeiro o prefácio da Madeleine L'Engle. A Madeleine L'Engle foi a que ela escreveu alguns livros que eu acho que hoje estão sendo editados pela HarperCollins. Ela faleceu em 2014. Ela escreveu Uma Dobra do Tempo, O Tempo Aceitável, Muitas Águas, entre outros livros. E ela descreve que esta obra foi para ela muito importante pelo simples fato de que fez ela poder sobreviver também a um luto da morte do seu marido, né? Então ela coloca aqui, olha: ler a anatomia de um luto durante o meu próprio luto me fez entender que cada experiência de luto, ela é única. Dá para alinhar um pouquinho o pensamento da Engel com o pensamento do Travesso, que é justamente como nós podemos nos recuperar, não da nossa morte, mas da morte de quem nós amamos, de pessoas que fazem parte e que vão diferenciar mesmo os passos da nossa vida, que vão desviar um pouco até o caminho que nós tínhamos planejado, e longe de nos atrapalhar, elas vão nos ajudar a andar, né? E Lewis deixa isso muito claro na relação dele com a Joy. Uma outra coisa interessante é que, pelo fato de A Anatomia de um Luto ser uma das últimas obras do C.S. Lewis, a gente pode estar aqui tratando este texto em comparação a outros textos do próprio Lewis e algumas biografias do próprio Lewis. Tem um livraço, né, que foi editado também pela Vida, coisa de 4, 5 anos atrás, e agora há pouco tempo pela Thomas Nelson, que é C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, ou então O Problema da Dor. São os mesmos livros. E eles contam, a própria introdução do C.S. Lewis, ele diz o seguinte sobre como ele adotou escrever algo acerca da dor, entendendo que a dor não pode ser colocada diante de um Deus que é bom. Isso é uma tentativa intelectual de tentar mostrar à humanidade o equívoco de colocar sobre as mãos de Deus o fato de nós sofrermos. E nesse período aqui em especial, ele já tinha vivido 3 grandes dores. A dor da perda da sua mãe, ainda bastante jovem, na virada do século XVIII para o XIX para o XX, quer dizer, em 1903. Mais adiante, em 1918, a perda em guerra do seu amigo Paddy Moody, quando haviam se prometido que caso um morresse e o outro ficasse vivo, aquele que estivesse vivo se responsabilizaria por cuidar da família do morto, e o Lewis provou e comprovou que a sua palavra era uma palavra forte, cumpriu essa promessa. O próprio Lewis teve problemas sérios quando em guerra, assim como parece que o Tolkien também teve, que foi a tal doença da trincheira. Padeceu durante algum tempo em meio à Primeira Grande Guerra nesse sentido, e mais adiante ele perdeu também o seu pai. Então ele já tinha essa experiência, principalmente nos 2 primeiros casos da mãe e do Moody, para poder falar um pouco sobre a tristeza da morte, mas nesse exato momento ele está mais fortalecido, até por conta de uma recém-conversão. Ele e a Joy, a sua esposa, possuem similaridades no caminho deles até a conversão ao anglicanismo ou ao cristianismo. Todos os 2 foram ateus, passaram por um movimento agnóstico. A Joy, inclusive, que também era escritora, vai fazer um trabalho belíssimo no campo teológico sobre o Sermão do Monte, mas antes disso ela participou do Partido Comunista americano, que na verdade não era oficializado. Ela foi uma comunista nata, ficou radicada em Nova York, em meio àquelas situações todas que eu já contei com seu ex-marido, e aí depois ela vai conhecer Lewis e vai se aproximar aí para o teísmo e, ao seu tempo, a conversão dela ao cristianismo. E no prefácio desta obra aqui, então, O Problema da Dor, o Lewis nos mostra e nos destaca uma realidade com a qual ele passou. Quando o Sr. Ashley Sampson me sugeriu escrever esse livro, pedi-lhe que permitisse escrevê-lo anonimamente, pois se eu fosse dizer o que de fato penso sobre a dor, eu seria forçado a fazer declarações de tal força aparente que se tornariam ridículas caso alguém soubesse quem as fez.
O anonimato, então, foi rejeitado por não combinar com a série, mas o Sr. Sampson ressaltou que eu poderia escrever um prefácio explicando que não vivi de acordo com os meus próprios princípios. É este estimulante plano que agora coloco em ação. Permitam-me então confessar uma vez nas palavras do bom Walter Hilton, que ao longo deste livro sinto-me tão distante do verdadeiro sentimento de que falo, que nada mais posso senão clamar por misericórdia e desejá-la como posso. É bastante, eu indico assim com muita força a você, porque quando ele escreve esta obra, ele já está no Magdalen College em 1940, e você sabe o que está acontecendo nesse período. Você já está na Segunda Guerra Mundial, não existe movimento e não existe história mais obscura do que as histórias das guerras, e a Segunda Guerra Mundial ela atingiu a Europa em cheio, no âmago dos sentimentos dos europeus, no âmago do sentimento daquelas nações, e o Lewis foi muito importante nesse período pela BBC e também com escritos que ele vai fazer em meio às guerras, né? Essa coisa da gente identificar o Lewis, ou a maioria do pessoal identificar Lewis apenas por Nárnia, acaba diminuindo a capacidade de entendimento de um autor que é um crítico literário, era um crítico social, era um grande literato, filólogo, e também não como teólogo, mas como alguém muito próximo à teologia anglicana, soube trabalhar de forma muito filosófica e por vezes bastante teológica dentro do contexto do anglicanismo, todos os assuntos concernentes à própria fé que ele acabou aderindo. Por isso que eu, por exemplo, sou um cara de base reformada, acho ridículo quando as pessoas começam a questionar um autor por conta de algumas diferenças no campo teológico sem entender a estatura do cara. É a mesma coisa que eu, por ser reformado, questionar a monstruosidade do conhecimento e da capacidade de Tomás de Aquino, né? E seria a mesma coisa se fosse ao contrário, alguém questionar o pensamento de um teólogo protestante pelo fato de ser católico ou ser anglicano. Então, assim, não ortodoxo, isso não entra na minha cabeça, né? O que fica claro aqui é que já existe um germe nesse livro que não foi cumprido. Ele queria escrever a obra, mas com um homônimo. Existe uma obra que é do C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, do Alice McGrath. Ele fala um pouquinho sobre o que aconteceu com esta obra que aqui está. Contando a maior editora da época, Faber e Faber, em vez do Geoffrey Blair, seu editor de longa data, ou seja, já sabendo do que poderia acontecer no pedido que ele ia fazer por conta do que houve no problema do sofrimento, ele muda de editora e propõe entrega o texto ao Spencer Curtis Brown, que o submeteu a Faber e Faber sem dar nenhuma indicação de que Lewis tinha alguma conexão com a obra. Isso foi feito para dar uma pista falsa aos detetives literários. Usando um pseudônimo para o autor, pouca gente fala sobre o significado desse pseudônimo. Muita gente fala do pseudônimo que ele usou para escrever esta obra, mas pouca gente fala como foi que ele criou este nome. N.W. Clerk. Lewis sugeriu originalmente o pseudônimo latino Dimidius, cortado ao meio, que significa cortado ao meio. T.S. Eliot, um dos diretores da Faber, que imediatamente identificou a verdadeira identidade do obviamente erudito autor, ao ler o texto apresentado por Curtis Brown, sugeriu que um pseudônimo inglês mais plausível seria melhor que Dimidius para despistar investigadores. Lewis já havia usado vários pseudônimos literários para ocultar a autonomia de seus poemas. O nome que ele acabou escolhendo deriva da abreviação de Netwike, uma expressão anglo-saxônica, mas bem traduzida como eu não sei quem, e Clerk, que quer dizer alguém que sabe ler e escrever. Lewis havia usado anteriormente a forma latinizada desse nome, Nativius, para referir-se a uma autoridade erudita em seu romance Perelandra, em 1943. Pois bem, o que ele não conseguiu encontrar dentro do problema da dor, a saída dele poder construir uma obra com um pseudônimo, ele vai conseguir fazer aqui.
A obra do teólogo Alistair McGrath, ele não trabalhou só esse sistema. Eu proponho a você estar buscando essa obra dele, que ela é bastante densa. E ela vai te dar uma alternativa de visão de todas as etapas da vida do Lewis. Eu já falei um pouquinho sobre ele quando trouxe para vocês essa obra aqui do Tolkien e do C.S. Lewis, escritas por Colin Dulles, o Dom da Amizade. Isso está lá no segundo ou primeiro, acho que é o primeiro vídeo do canal. Como é que a gente pode então tratar este livro de uma forma? E eu vou estar trazendo aqui algumas discussões até com a própria obra do Colin Dulles. Primeiro, a gente tem que perceber que é um homem que se sente aturdido de forma muito dura pela perda de alguém que ele começa a se relacionar e em 5 anos se apaixona por ela, já casado. Alguém que vai ter que casar com esta moça porque ela já traz consigo uma doença inesperadamente e aparentemente ela se cura, mas que mais à frente essa doença retorna com muita força, que é o câncer. Aliás, o câncer é vizinho de C.S. Lewis. Ele atacou a sua mãe, ele atacou o seu pai, tanto que ele disse: morre minha mãe, morre meu pai, agora morre Joy. Câncer, câncer, câncer. É algo que ele não conseguia entender e não conseguiu assumir-se capaz de interagir com essa dor através da sua própria fé e através da sua própria forma teológica de enxergar o mundo, aliado também a se colocar completamente distante da forma, digamos, cultural da igreja em tratar esta situação, sublimando a dor e trazendo a esperança. Lewis não está interessado na esperança. Lewis está interessado em atacar o Criador e fazer a mesma coisa que o Newton Travesso fez: olhar para o Criador e perguntar: onde você está? Isso fica claro, eu já vou ler já um texto sobre este tema. Um outro lugar de leitura nesta obra, antes de você começar a ler o texto, deve ser a introdução do Douglas Grisham, que vem a ser o seu enteado mais novo. Você tem o David e o Douglas Grisham, filhos da Joy, mas que também o David morreu, se não estou enganado, agora em 2014. O Douglas, ele é um publicitário, ele também trabalha com as questões cinematográficas, ele é um diretor e ele também é um crítico literário, inclusive chegou a fazer um livro, e ele vai nesse processo da introdução destacar muitos aspectos que são, para mim, importantíssimos para que você possa entender a dor do C.S. Lewis e ao mesmo tempo como se estabelecem as relações entre ele e a sua esposa Joy. A Joy, você pode chamar a Joy de Joy Grisham, você pode chamar ela de Ellen Joy Grisham, você pode chamar ela Ellen Joy Davidman, e depois, quando ela morre, você pode chamá-la de Ellen Joy Lewis. Lewis faz questão de colocar na hora do sepulcro dela, deixa na lápide o nome dela com o sobrenome dele. Como eu falei para vocês, eles se casaram em meio à dor da Joy, dentro de uma enfermaria. Tem um filme que eu já estou colocando aqui para vocês verem rapidinho, que mostra esta realidade do C.S. Lewis, como se fosse ele mesmo dizendo das dores da sua vida, trazendo para elementos filosóficos, existenciais, e que passa justamente esta situação. Fato é, quando Lewis aceita casar-se com a Joy, ele aceita casar-se com uma divorciada e uma doente. É fato que, e fica claro pelo que o Colin Dulles deixa-nos, e como o McGrath também nos deixa, que parte dos amigos de Lewis, inclusive o próprio Tolkien, se afastaram um pouco dele. Agora pergunto, qual é a influência e qual é o ambiente que a Joy, na sua relação com Lewis, deixou para que ele pudesse perceber? Esta pergunta é respondida rapidamente a partir da voz do Warren Lewis, que é o irmão do C.S. Lewis. De acordo com Warren Lewis, o casamento preencheu toda uma dimensão de sua natureza, que anteriormente estivera faminta e frustrada. Também acabou com qualquer dúvida que Lewis tivesse, quando solteiro, de que Deus era um substituto inventado para o amor. Naqueles poucos anos, Joy e eu nos regalamos em amor. Isso aqui está dentro desta obra, e fica muito claro que este livro, A Grief Observed, que é o texto original, o título original,
desta obra, ele vem a deixar para a gente que o vazio do Lewis é um vazio que ele ainda não havia experimentado. Ele conseguiu superar o vazio da mãe, ele conseguiu superar o vazio de um grande amigo e ele conseguiu superar o vazio do próprio pai, mas ele não conseguiu recuperar-se intelectualmente do vazio de um amor inusitado. E é exatamente isso que Lewis vai nos deixar claro. O primeiro passo, para mim, que fica muito forte, está logo na cara do livro. Esse livro é como em escamas. O primeiro e o segundo capítulo mostram um antagonismo, um vazio, um rancor, uma raiva intelectual, uma raiva existencial de Lewis acerca da relação com um Deus que ele chama de um Deus louco, de um Deus que é capaz de destruir os castelos de cartas que as pessoas podem fazer, de um Deus iconoclasta que deixa para conosco símbolos desejáveis, idealizados, mas ele é capaz de destruí-los de uma forma maligna em alguns momentos. Ele deixa claro uma dor que é muito próxima à do Newton Travesso. Olha o que ele fala aqui. Nunca me disseram que o luto se parecia tanto com o medo. Não estou com medo, mas a sensação é como estar com medo. A mesma agitação no estômago, a mesma inquietação no bocejo. E aí logo depois, prestem atenção, olha o que ele diz aqui. No rebote, a pessoa cai em lágrimas e sofrimento, lágrimas embriagadas. Quase prefiro os momentos de agonia. Esses pelo menos são limpos e honestos. Mas o banho da autocomiseração e o sentir-me infeliz em motivo real e repugnante prazer pegajoso e doce de ceder, isso vem a me enojar. E mesmo enquanto eu faço, sei que isso me leva a representar o mal à própria H é a forma como ele vai indicar a existência da Helen Joy. Ele não pode falar sobre Helen Joy porque não é ele que está escrevendo, é o Clarke que está escrevendo aqui, é o N.W. Clarke que está escrevendo, não é ele. Então ele precisa despistar qualquer tipo de atenção que possa aproximá-lo à obra. Graças a Deus, a memória dela ainda é muito forte. E será então sempre muito forte para me deixar fazer isso? Esta é uma outra questão que acontece no livro. Em alguns momentos, principalmente no segundo capítulo, ele se questiona se necessariamente ele tem a dor pela perda da Joy ou se ele tem a dor pela falta da Joy. Se ele tem a dor pela perda, essencialmente a perda da Joy, ele até diz, olha, da mesma forma que eu não quero conhecer a Cristo como dizem que eles são, eu não quero me relacionar com a Joy como eu acho que ela é. Eu preciso me relacionar com Cristo porque ele é e com a Joy porque ela é. A preocupação dele está no fato, e a confusão emocional dele está no fato em saber se ele é egoísta o bastante de estar sentindo dores, não por causa da morte de Joy, mas pela falta que ela o entrega. Enquanto isso, diz ele logo na página 33, que é a mesma pergunta do próprio Travesso. Enquanto isso, diz ele, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes, quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar dele. Tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações dele a seu respeito. E se você se lembrar e se voltar para ele com gratidão e louvor, você será ou é o que eu sinto, recebido de braços abertos. Mas vá lá a ele quando a sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas passam a ser vãs, o que você encontra? E ele vai dizer, uma porta batida na sua cara, um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disto, o silêncio. Você também pode se afastar. Quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio. Ele está falando a mesma coisa que o Newton Travesso, ou o Newton Travesso está sentindo a mesma coisa. Ele está magoado, e aí esta mágoa ela é traduzida na destruição dos idealismos eclesiásticos. Ela vai destruir aquela coisa do pessoal dizer, olha, agora ela está num lugar melhor, olha, ela superou tudo, ela está aos lados de Jesus, ou então ela está tranquila, está num outro ambiente. Ele rejeita isso.
ele vive uma antítese existencial. Ao mesmo tempo que ele se sente mal e com medo em estar solitário, ele é ávido em pedir a presença das pessoas só para ouvi-las falando entre elas. Ele não quer ninguém conversar com ele. Existencialmente, o Lewis está determinadamente destruído. Mas, ao seu tempo, as coisas vão melhorando. Eu fui marcando momento por momento. Só que uma das questões que às vezes as pessoas procuram se afastar do Lewis nesse sentido é o fato dele ser anglicano, acreditar nas orações aos mortos. A questão com relação a Joy, ela é tão forte, que ele diz que não tem coragem de orar pela Joy como morta. Ele não consegue ainda enxergar que Joy esteja morta. Armando, como é que eu posso identificar algumas razões do Lewis com relação a esta proposição da morte? Existe este livro aqui, olha, Cartas ao Malcolm, que foi editado em 1964, ou seja, é a última obra de Lewis, porque, ironicamente, Lewis vai morrer 3 anos depois da esposa. Essa caminhada dele com relação a entender o processo da morte vai levar a ele viver os seus últimos momentos pensando em situações cruciais, principalmente essas que estão inseridas no problema da dor ou do sofrimento e depois na anatomia da dor ou de um luto, depende da forma como você for ler, qual a obra que você for ler. E aqui está o texto onde ele fala um pouquinho, na terceira carta a esse Malcolm, criado pelo próprio Lewis, está aqui uma tradução da visão dele acerca desse processo da morte. Há claramente uma defesa teológica para isso. Se você pode pedir as orações dos vivos, por que você não deveria pedir a oração dos mortos? Quem já ouviu outras vezes eu falando sobre obras do C.S. Lewis vai se lembrar do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que ali o Maldanado fala com o Vermelindo, né? Maldanado é o tiozão, Vermelindo é o diabinho. Maldanado tem que criar ao Vermelindo a cultura de ser um cara bastante eficaz nas suas diabolices com os seres humanos. Como ele escreve Malcolm é muito parecido esteticamente à formatação que ele dá na escrita do Carta do Diabo aos Seus Aprendizes, Screwtape Letters, porque o nome do Maldanado em inglês era Screwtape, o nome original. Aqui, assim como Maldanado vai responder a Vermelindo partindo da sua própria fala, o que nos dá a entender quais são as perguntas do Vermelindo. Nesse caso, você vai saber das perguntas de Malcolm a partir dos textos que o próprio Lewis escreve como resposta a esse amigo fictício. E neste movimento todo, ele vai traduzir aqui na terceiro movimento da carta algumas questões relacionadas à fé e à ação da oração. Não apenas isso, mas essas questões vão sendo trabalhadas de forma muito similares às Screwtape Letters. O que fica claro é que Lewis não está contestando aquilo que ele entende como dogmas ou como fé. Ele está contestando a influência que dogmas e fé possam estar fazendo sobre ele, para que ele não tenha a exata atenção e intenção e construção da dor como luto e perceber aonde pode ele estar errando ou acertando dentro de todo esse processo numa relação com um Deus que ele tem absoluta certeza que o ama e que depois ele vai dizer que se utilizou desses processos para que ele entendesse melhor este amor de Deus para com ele. Quando você for pensar um pouquinho nos dilemas da morte, hoje a minha esposa estava lendo este livro aqui, Pensamentos do Blaise Pascal, né? Nunca foi tão próximo um escrito tão distante para os dias de hoje, para como nós vivemos. Ele diz o seguinte: nada é mais importante para o homem do que o seu estado. Nada lhe é tão temível como a eternidade. Por isso não é natural que existam homens indiferentes à perda do seu ser e ao perigo de uma eternidade de misérias.
Não é essa, em absoluto, a sua atitude em face de todas as demais coisas. Receiam até as mais insignificantes, preevêm-nas e sentem-nas, e o homem que passa tantos dias e noites preso a raiva e desespero por causa da perda de um cargo ou de uma ofensa imaginária à sua honra, é o mesmo que sabe em inquietude e sem emoção que irá perder tudo pela morte. É monstruoso ver num mesmo coração e ao mesmo tempo essa sensibilidade para as menores coisas e essa estranha indiferença pelas maiores. É uma bruxaria incompreensível, um torpor sobrenatural que só pode ter como causa alguma força toda poderosa. É fato de que essas dores sejam nos pensamentos de Blaise Pascal, seja na fala do Newton Travesso ou na assunção mesmo de Lewis em perceber que o vazio do luto é muito maior e muito pior que a própria morte, que trazem para nós a atualidade do tema que ele está escrevendo. Hoje você e eu vivemos efetivamente sobre esses desígnios da malignidade. Que malignidade é essa? As questões das doenças, olha o que estamos passando agora. Os debates, tanta gente disse que com essa pandemia o homem ia mudar, e o que a gente vê percebidamente é que as coisas continuam sendo as piores possíveis, que os contextos de debate político, de debate ideológico cada vez mais apontam aos extremos, que há também um extremismo e um antagonismo nos sentimentos, que as sociedades estão sendo divididas cada vez mais em pequenos blocos e que esses blocos serão também divididos em outros pequenos blocos, onde o que reina sobre dentro desse processo todo é ódio e é confusão, é indiferença e é torpor, é tristeza e é luto. É muito forte quando a gente define os aspectos da vida do Lewis, e eu proponho inclusive você ler esse aqui, Todo o Meu Caminho Diante de Mim, que são as cartas que Lewis vai escrever na segunda dezena de vida que ele possui, todos os ambientes que vão antecipar a ida dele para a universidade e que vão finalizar com a sua conversão. Então, não necessariamente com a sua conversão, mas é todo o movimento de vida de Lewis em meio ao seu agnosticismo e seu ateísmo, e as confusões, as percepções, as constatações que ele vai tendo diariamente do seu dia a dia. Isso mostra não o Lewis mito, mas o Lewis pessoa. Bom, eu disse a vocês que as questões continuariam até que, em dado momento, ele teria uma espécie de arrefecimento da dor. Eu vou ler aqui alguns movimentos. Preste atenção. Primeiro, e agora, que penso nisso? Não há nenhum problema prático diante de mim. Penso o seguinte: provavelmente metade das perguntas que fazemos, metade de nossos grandes problemas teológicos e metafísicos são assim. Quais são os problemas metafísicos e teológicos que as pessoas por vezes têm? Pode o mortal fazer perguntas que Deus considera irrespondíveis? Muito facilmente, eu acho. Todas as perguntas sem sentido são irrespondíveis. Quais são? Quantas horas existe em 1 quilômetro? Ou o amarelo é quadrado ou redondo? Lewis começa a se entender e compreender que, às vezes, muitas das perguntas dele são irracionais para que Deus venha responder. E ele vai tentando, a partir daí, se limitar a olhar para dentro de si e ver que ele, dentro do sofrimento, pode estar fazendo perguntas ilógicas a Deus e para com ele mesmo. Um outro movimento também interessante. E durante todo esse tempo posso, uma vez mais, estar construindo com cartas. E se eu estiver, Deus vai mais uma vez derrubar o prédio. Ele irá derrubá-lo sempre que for necessário, a menos que eu tenha de ser finalmente dado como perdido e ser deixado no inferno para sempre, e construir palácios de papelão, colocando junto aos mortos. Aqui ele está fazendo uma referência ao Salmo 88. Por fim, quando ele começa a chegar na sua razão, ele vai fazer uma declaração das mais belas. E ele vai produzir um contexto de
dessa relação processual, como o personagem Jó bíblico, quando diz que antes ele ouvia a este Deus Criador apenas de ouvir falar, mas agora ele o reconhece. Lewis, de uma forma diferente, fala sobre um sentido muito similar. Ver em certa medida como Deus, seu amor e seu conhecimento não são distintos um do outro, nem dele. Quase poderíamos dizer que ele vê porque ama e porque, portanto, ama, embora veja. Às vezes, Senhor, somos tentados a dizer que se tu quisesse que nos comportássemos como os lírios do campo, alusivo à palavra do Cristo, tu poderias nos ter dado uma organização mais parecida com a deles, mas suponho, é apenas o teu grande experimento. Ou não. Não é um experimento, pois tu não precisas descobrir as coisas. Em vez disso, é teu grande empreendimento fazer um organismo que também é um espírito, para fazer aquele oxímoro terrível, um animal espiritual. Pegar um pobre primata, uma fera com terminações nervosas por todas as partes, uma criatura com um estômago que quer ser saciado, um animal reprodutor que quer tua companheira, e dizer: agora vá em frente. Torne-se você mesmo um Deus, com o D minúsculo. Como ele fecha? Ele fecha o seguinte: as pessoas já não discutiram quanto se a visão final de Deus era mais um ato de inteligência ou de amor? Essa provavelmente é outra dentre as perguntas sem sentido, porque Deus sempre ama. Como seria mal se pudéssemos chamar os mortos de volta? As orações de pedir então a possibilidade de Joy voltar. Ela disse para mim, mas não disse para mim, mas para o capelão: estou em paz com Deus. Ela sorriu, mas não para mim. A visão que ele começa a se entregar ao seu tempo é de admitir que a morte de Joy havia acontecido e de admitir que a presença de Deus nesse processo todo era importantíssimo para dar a ele um sinal minimamente de consolo. Começa ele a aceitar não necessariamente as crônicas culturais massivas das falas sem alma de pessoas que querem aconselhar ou pelo menos consolar aquele que perdeu um ente querido, mas o entendimento depurado dele da falta que essa mulher lhe daria, mas antes também aquilo que dentro dos elementos voltados à crença cristã, da bênção que foi a proximidade dela para com ele nos percalços de 5 pequenos anos. Lewis se redescobre em Joy, Lewis se revitalizou em Joy, Lewis se reanimou em Joy e Lewis se destruiu com a perda de Joy. E o que eu vejo de uma forma bastante sincera, poética, definitivamente verdadeira, é um Lewis que tem o corpo aberto para dizer dos seus sofrimentos, sem se fazer um cara forte nesses momentos e sem se colocar como um ser estoico. Lewis é apenas um ser humano que amou de uma forma formidável, inesperada e em muito pouco tempo. E a dor de Lewis deve ser respeitada. Eu proponho a leitura dele lembrando muito sempre do Tolkien, seu amigo, e que é uma das grandes sacadas de Tolkien quando ele faz as comparações de interesse entre elfos e os homens. Os homens, como têm a sua limitação e a sua finitude de vida, invejam a imortalidade dos elfos. Os elfos, em meio à sua imortalidade, invejam a finitude dos homens. Para Lewis, eternidade do homem está sempre ligada a uma percepção de Deus. E para também Lewis, a falência do homem é desejar sempre explicações de Deus que possam resolver a sua finitude na Terra. E quando essas perguntas não têm um valor minimamente lógico para serem feitas. Um livro maravilhoso, um livro para que você possa refletir. Você não precisa ter a crença cristã para refletir a dor de um homem. Um livro que vai te ajudar muito em alguns movimentos e principalmente se você sente dor nesse período tão difícil que a gente está passando, nesse período tão difícil que a gente está colhendo cartas no chão que foram derrubadas por Deus e que não estão mais ao nosso lado. Livraço, vale muito a pena. Você verá que, como eu disse,
Esse livro é escrito em escamas. São 4 cadernos de memórias que Lewis foi ponderando a sua dor, ponto a ponto, de uma forma altamente sincera e altamente intelectual, como sempre foi a vida de Lewis. Sinceridade, intelectualidade e espiritualidade de uma forma diferente da qual você e eu desejamos ou achamos que ele deveria ter. Como eu sempre digo, antes de tudo, curta o canal, participa com a gente, esteja conosco, faz o canal crescer. Semana que vem, não sei qual é o livro que eu vou estar lendo com vocês, eu preciso estar vendo, mas deixo aqui o meu pedido que você esteja participando, indicando e compartilhando os nossos vídeos. Agora sim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom e às vezes eu esqueço, hoje eu não esqueci, virando as páginas. Até lá, até a próxima. Vamos ver o que eu vou trazer. Estou pensando nos Roma 9, mas não tem nada garantido. Grande abraço, pessoal!